Sejam muito bem-vindos ao CDL Podcast, onde empresários e líderes compartilham histórias, aprendizados e estratégias. Hoje estamos aqui com o nosso presidente Alex Cavalheiro e o nosso empresário e produtor rural Alex Sierra. Alex, obrigado aí pela presença, obrigado por ter aceitado esse convite. É o nosso primeiro evento, né, do podcast da CDL, mas a gente muito feliz por ter você aqui conosco. E a gente, assim, quer fazer um bate-papo contigo, conhecer um pouco da história, entendeu, Alex? A história do Alex, a história, por que escolheu Alta Floresta, é nascido em Alta Floresta, é nascido fora. O seu pai é um dos pioneiros aqui na nossa cidade, né? Como que ele escolheu Alta Floresta? Entender um pouco disso, para a gente se aprofundando no assunto e conhecendo a história, né, de um grande empreendedor, tanto você quanto o seu Wilson, produtor rural, pecuarista, empresário, né? E eu acredito assim que hoje vocês são responsáveis aí por um PIB significativo dentro da nossa cidade. E não só isso, mas na questão humana, né, Alex? Quantas famílias hoje, né, fazem parte do Grupo Sierra. Então, gostaria de te ouvir e a gente fazer um bate-papo aqui hoje, Alex. Primeiramente, muito obrigado ao CDL, ao Alex, à Jéssica pelo convite. Fico lisonjeado, né? Vamos fazer um bate-papo bem gostoso aqui, tem muita história para contar. Minha família chegou aqui em abril de 78. Tá? O que motivou meu pai e minha mãe saírem do Paraná e virem para Alta Floresta? Assim, meu pai trabalhava no Bradesco na época, minha mãe era professora de matemática, e meu pai ouviu dizer lá no Paraná que existia uma nova fronteira sendo aberta aqui no Mato Grosso. Aí um tio do meu pai, ele trouxe uma mudança para Alta Floresta e retornou comentando que existia toda essa 163, Sinop, estava lá naquela fase de abertura, Alta Floresta, etc. E que ele achou a região muito bonita. E aí meu pai, ele veio conhecer. Ele pegou meu avô, falecido avô Pedro Sierra. Meu avô já era brasileiro? Meu avô nasceu na Argentina. Imigrantes espanhóis que vieram para sair da Espanha, vieram para a Argentina, ficaram um pequeno período na Argentina e depois mudaram para o interior do estado de São Paulo. Tá? Eu vou falar um pouco arrastado, assim, não falava um português bem claro, não. Um pouco de sotaque. E aí vieram aqui para Alta Floresta. Quando meu pai chegou em Alta Floresta, sei lá, 30, 40 casas, não tinha nada. O asfalto estava lá no Posto Zero em Várzea Grande, não tinha telefone, não tinha energia, não tinha banco, não tinha nenhum tipo de assistência de saúde. Era, na verdade, o início mesmo da região, passar pela balsa da Indeco, não tinha essa ponte ali no Rio Telespires, né? Mas meu pai ficou encantado. E aí meu pai alugou um prédio. Mas um prédio era de 80 metros quadrados, já lá. 8 por 10. Tá? Um grande prédio na Enorme época. prédio. Eu acho que a sala dele hoje é maior que maior que 8 por 10. E aí ele alugou esse imóvel, meu avô estava junto com ele, com o objetivo de montar um armazém de secos e molhados. Aí ele retornou para o Paraná, aí ele avisou a família que iria voltar para Alta Floresta e sair do banco. Aí ele saiu do banco, ok? Pegou minha mãe grávida do Alex aqui por 7 meses. A minha mãe já estava grávida de 7 meses e saiu do Paraná numa mudança grávida para vir para Alta Floresta para ter um filho. Muita coragem, hein? Demais, né? Pensando assim, é o jovem que move o mundo, né? Justamente. É o jovem que move o mundo. E vieram para Alta Floresta. Segundo o relato dos dois, de Várzea Grande e Alta Floresta demoraram uma semana. Ele com 24, ela com 20? Minha mãe com 23. 23. E meu pai com 24 anos. Chegaram em abril de 78. Então, hoje eles estão completando 47 anos, completaram 47 anos de Alta Floresta, né? E o Alex nasceu no dia 6 de junho de 78. Eu nasci em Alta Floresta. Então vamos ter festa daqui uns dias. Loguinho. Eu tenho assim uma tristeza porque não sou alta-florestense, porque não tinha como me registrar em Alta Floresta. Não tinha Alta Floresta para registrar como alta-florestense. Registrou em? Eu fui registrado em Maringá, Paraná. Mas nasci aqui, nasci em Alta Floresta. Mas é nascido em Alta Floresta. Sou. É um alta-florestense? Sim, de coração. De coração. De coração e de alma, né? E Certeza. Alta Floresta, lembro eu criança, não tinha asfalto. Lembro de todas aquelas fases de Alta Floresta, do garimpo,
pós-garimpo, madeira, vivi tudo isso daí. E aí meu pai e minha mãe vieram para cá, montaram esse armazém de secos e molhados, tiveram esse negócio por um período, né? Depois eles montaram, meu pai montou uma loja, vendia pneu, câmera e tal, esse tipo de roda, essas coisas. Aí no ano de 1982, meu pai teve uma fatalidade, teve um incêndio numa loja dele, já havia vendido, ele havia já vendido uma empresa de secos e molhados, estava só com a empresa de pneus, ele tinha uma loja em Alta Floresta, uma em Sinop. Ele teve uma perda muito grande em 82, pegou fogo a loja de Alta Floresta, sobrou só o banheiro. Queimou 100% do estoque dele. Nossa. Tudo aquilo que ele havia trabalhado e Construído. sofrido durante 4 anos, de 78 a 82, ele perdeu ali. Minha mãe estava grávida da minha irmã, Cris. Meu pai conta essa passagem e sempre fica muito emocionado. Ele fala que ele voltou lá em Maringá com as fotos, mostrou as fotos para o fornecedor de pneus, que ele vendia pneus para ele, falou, perdi tudo, mas vou te pagar, mas eu preciso que você me dê crédito. Eu preciso comprar vender pneu. novamente. Não tem outro jeito, senão eu não consigo viabilizar. Confiou nele, né? O fornecedor vendeu novamente outra carga de pneu para ele e voltou para Alta Floresta e mudou o ponto, porque o ponto havia pegou fogo, não tinha mais o ponto. Falo que às vezes Deus providencia. O fogo foi a grande mudança da vida do meu pai. Um dia eu falei isso para ele, ele ficou pensativo e falou, você tem razão. Achou uma oportunidade na dificuldade. Olha só, ele tinha uma loja numa avenida, que não era a avenida principal de Alta Floresta. Era lá na época, Avenida D, lá no fundo da D. Final da D, ali onde hoje tem uma empresa que produz sorvetes ali, gelo e tal. Bem naquela esquina. Tá? Devido ao incêndio, ele mudou para a avenida, certo? E aí, em frente a esse ponto comercial dele, começou a construir um posto de combustível. Começou a construir um posto de combustível. E ele fez amizade com esse pessoal desse posto de combustível, né? E quando abriu o posto, ele teve um insight. Não, peraí, esse negócio de vender combustível dá um movimento muito bom, e o negócio de vender pneu não vai dar futuro para mim. E aí ele resolveu montar um posto de combustível. Então o fogo fez ele sair de um lugar, ele perdeu tudo ali, foi um desafio na vida dele, né? Ele fala que ele teve que vender o carro, andar a pé. Ele pegava uma pastinha, uma garrafinha de café, saía lá da D onde ele morava, na casa alugada, e vinha aqui na avenida, no barro, que era só barro, vamos lembrar que não tinha asfalto, não tinha calçada. No barro, com um guarda-chuva, abria a loja de venda de pneu dele. Ele estava, naquele momento, ele estava quebrado, a palavra é essa. Sim. Ele tinha que trabalhar, vender pneu para pagar a conta velha, né? Mas isso aí fez... E a nova. E a nova. Mas isso abriu uma oportunidade. Ele enxergou uma oportunidade que ele poderia mudar de segmento. E aí foi que ele foi atrás para mudar de segmento. E daí montou o primeiro posto ali mais ou menos 85, por ele montou o primeiro 84 e montou o primeiro posto de combustível. Tá? Aí, só essa história de como ele viabilizou montar o posto, daria para fazer um livro. Tá? Eu imagino. Porque não tinha CREP, não tinha patrimônio, e conseguiu montar esse posto. Né? Mas teve sucesso, montou esse posto. Na década de 80, ele foi um período da fase garimpeira aqui da nossa região toda, né? Tinha Garipe, Paranaí, Itapiacá, toda essa região. E aí ele foi montando vários postos. Então ele montou vários postos na década de 80. Na região norte do Mato Grosso, chegou a ter posto em Cuiabá, Sinop chegou a ter 2 postos, fez uma rede de postos com transporte. Foi um momento que meu pai, ele fez a América dele, foi ali, na década de 80. Mas passou vários desafios, não foi fácil. Eu fico imaginando assim, Alex, naquela época, né, com todas essas dificuldades mas eu até acabei falando anteriormente, no momento de dificuldade, ele viu uma oportunidade, e a gente sempre fala que às vezes o cavalo passa encilhado, né? Sim. Mas às vezes devagarzinho, um pequeno encilho, ele soube achar a oportunidade, né? Sim. Eu acho que esse perfil empreendedor aí que o seu Wilson teve, ele acabou transmitindo a você, né? Sim. Porque você também tem uma história muito interessante, né? Sim. Nessa época você tinha 7, 8 anos e viu toda essa passagem. E depois do posto de combustível, aí que ele foi adquirindo as outras propriedades, se tornou um pecuarista ou já tinha? Não tinha propriedade, não tinha propriedade. Ele começou a adquirir propriedade já no final da década de 80. Ele tinha uma pequena propriedade só em Paranaíta. Ali, ele comprou essa propriedade no início da década de 80, um pouco antes do fogo, né? Do incêndio.
E naquele período de 80, 86, 87, 88, o foco dele foi postos e foi transporte. Mas eu, desde 12 anos, eu acompanho meu pai. Ah, é? Ali na Avenida do Aeroporto, na Avenida Jaime Veríssimo de Campos, ali, nós residimos ali atrás do Hospital Aliança. E era terra. Eu pegava a bicicleta e ia lá no posto. Então, saía da escola, pegava a bicicletinha, descia a avenida, ia lá no posto, ficava no posto próximo. Mesmo que estava acontecendo, aprendi a trabalhar ali. Na época não tinha computador, fechar um caixa, conferir um estoque, organizar uma cobrança, ir lá tinha que fazer banco, lembra? Tinha que ir no Sim, banco, fazer sim. banco, né? Fazer banco todo levar dia. malote no banco, aquela coisa toda, eu aprendi ali. Era tudo manual. Aprendi trabalhando ali naquele escritório. E aí meu pai teve o insight de começar a comprar terra mais ou menos assim em 89. 89, ele fala que ele teve um sonho. Meu pai tem muito disso. Ele fala que teve um sonho e nesse sonho ele teve uma visão que ele tinha que mudar de segmento. Ele tinha que sair do mercado de combustível e adquirir imóveis rurais. E ele começou a vender os postos e comprar fazenda. E abrir essas fazendas. 89, 90, 91, 92. E ele decidiu encerrar com o comércio mais ou menos no, assim, que ele teve a certeza, senão eu não vou mais mexer com o comércio em 92. Ele encerrou o comércio em 2001. Ele demorou 2001. 9 anos para encerrar aquelas empresas de combustível e transporte. E ele foi convertendo esses negócios em imóveis rurais, né? Aí ele foi abrindo as propriedades, foi querendo montar na pecuária dele. Ele nasceu na zona rural, né? Vamos imaginar que o meu avô trabalhava com café e depois trabalhou com pecuária. Então, meu pai trabalhou a vida, assim, a adolescência dele até ir para o banco, ele trabalhou na zona rural, né? Então, era uma atividade que ele gostava bastante e ele teve essa visão. E ele fez isso num momento muito certo, porque naquela época, 89, 90, não que seria fácil comprar terra, nunca é fácil comprar, adquirir imóvel, nunca. Parece assim, mas na época comprava-se um hectare por R$ 50, era muito dinheiro para a Justamente. época. É a mesma relação de hoje. Só que era um momento que não havia tanto interesse nos imóveis na região. As pessoas estavam muito mais focadas no garimpo, ou na prestação de serviço para o garimpo, ou vender produto para o garimpo. Ele teve a visão um pouco antes do momento da baixa do garimpo, porque a baixa do garimpo foi em 92, 93, ali, 94, né? Ele começou a mudar isso em 89, 90. Então, um pouco antes ele começou a vender e começou a comprar essas propriedades. Então, penso que ele enxergou um pouquinho antes o que ia acontecer e agiu. Teve a coragem de agir, né? E foi onde ele fez a transição da atividade de posto de combustível e transporte de combustível para a propriedade rural. Saiu de comerciante para Pra produtor rural. Produtor rural. E o Alex foi junto. O Alex em 95, 96, o Alex foi fazer faculdade. Eu não queria fazer faculdade, mas fui fazer faculdade. Meu pai falou, você tem que fazer uma faculdade. Eu fui, fiz faculdade, fiz direito, né? E eu retornei para Alta Floresta com o término da faculdade no ano de 2000 e 2001. Em 2001 eu voltei para Alta Floresta. E voltei para advogar. Fiz direito, tenho OAB e tal, não exerço mais, não tenho nem tempo, né? Mas trabalhei mais ou menos 1 ano como advogado aqui na Floresta. Mas sempre gostei do comércio. Vivia no comércio quando eu era novo, adolescente. Já estava no sangue. Estava no sangue. As férias eu ficava no comércio ou na fazenda. Falei, não, tem que montar um negócio. E agora Eu que lembro disso, agora que eu vou ver como é que o jogo é bruto. empreendedor veio Já cedo. Cedo porque acompanhava o meu pai sempre empreendendo, primeiro com postos e transportadora, depois comprando propriedade, abrindo propriedade, formando propriedade, eu sempre junto com ele. Então, eu tinha vontade de fazer as coisas, né? E meu pai já estava numa fase mais, assim, conservadora nesse sentido, né? Ele já havia decidido a ser produtor rural, não tem mais comércio. Aí eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai. Falei com meu pai que eu não ia mais advogar. Naquele momento eu senti uma frustração da parte dele e da minha mãe. Você estudou 5 anos? Para quê? Falei, não, eu vou usar o conhecimento que eu tive durante 5 anos, tenho certeza, como empresário. Mas eu quero montar uma empresa, eu quero montar um negócio, eu quero passar pelo mesmo desafio que o senhor passou. Eu quero fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Mas o que você vai montar? Eu falei, eu não sei. Aí eles ficaram na dúvida. Aí eles ficaram naquela dúvida. Será que ele realmente quer montar isso ou ele não quer trabalhar, né? Porque pai e mãe pode pensar isso, né? Mas você não quer mais trabalhar como advogado, você quer montar um negócio.
Mas você não sabe qual é o negócio? Quando você vai montar esse negócio? Quando eu achar o negócio certo, eu vou montar. Mas, e você vai ficar fazendo o quê? De hoje até o dia que você encontrar esse negócio. Eu vou trabalhar para o senhor. Vai trabalhar para mim, Alex. Eu falei assim, eu vou trabalhar para o senhor. E vou procurar uma oportunidade de montar meu primeiro negócio. Aí fiquei de 2003, quando eu parei de advogar, e encontrei esse negócio em 2007. E 4 anos trabalhando com o meu pai, exclusivamente nas propriedades rurais dele. Ele ia ajudando a administrar e ia fazendo todo dia. Aí em 2007 apareceu uma oportunidade da gente montar uma revenda de insumos para pecuária, sendo um distribuidor da Dow AgroScience. Hoje essa empresa não existe mais, essa empresa ela fez uma fusão com a DuPont. Isso, e hoje o nome é Corteva, atualmente é Corteva, né? E, então, na época, um colaborador da Dow AgroScience que morava aqui, o Breda, Carlos Breda, eu era um cliente, não, meu pai era um grande cliente de produtos fornecidos pela Dow na época, né? E ele falou para mim que haveria uma oportunidade de abrir uma nova linha desses produtos e ainda existia uma patente, então você seria exclusivo na venda daqueles produtos, né? E se eu tinha interesse em montar. Falei, a Agroamazônia era a linha mais antiga, que até hoje, né? Até hoje a Agroamazônia ainda vende, né? Então, assim, seria a linha 2, a nova linha, e o meu concorrente direto seria, de fato, a Agroamazônia. Era o grande cliente da Agroamazônia da região, e tomando essa decisão, seria o concorrente dela. Mas a gente sempre eu sempre tive uma boa relação com os meus concorrentes, assim, eu entendo que o mercado é soberano e todos temos aí que achar a nossa sombra e agir de forma ética para que todo mundo possa crescer. Eu sempre agi dessa forma, né? E tinha assim na Gramazônia um espelho também, né? Porque na Gramazônia, na época, eu já tinha 25 anos de empresa. Então, assim, eu tenho que me espelhar em quem está com mais tempo trabalhando e eu tenho que seguir esse caminho. Eu tenho que tentar chegar próximo do que eles entregam, né? E aí eu lembro que fui para São Paulo, fiz uma reunião lá em São Paulo para apresentar a empresa, mas não tinha empresa, não tinha CNPJ, não tinha nome, não tinha quadro de funcionário. Só tinha o PowerPoint. Só tinha PowerPoint. Aí eu fiz essa reunião lá em São Paulo com o PowerPoint, um sonho de montar um negócio. E em dezembro de 2007, um diretor da Dow AgroScience, Elon Svícero, ligou para mim e falou, olha, Alex, eu tenho 2 notícias para te dar. Próximo do Natal. 2 notícias, não, o que vai falar para mim? Alex, assim, eu tenho uma notícia boa e uma difícil. Qual que é a boa? A boa é que você foi escolhido como um novo representante da Dow AgroScience do norte do Mato Grosso. Que boa notícia, maravilha. Qual que é a notícia difícil? Você tem que abrir um negócio em 6 meses. Nossa. Mas eu tenho que montar um negócio do nada em 6 meses. Sim. Você tem que fazer esse compromisso conosco. Você vai montar a loja em 6 meses, vai começar a vender os produtos. Combinado, vou montar a loja. Isso em dezembro de 2007. Dezembro de 2007. Metade de 2008 você tinha que estar com a loja montada. Coincidência. 26 de junho de 2008, nós montamos a primeira loja. Abrimos a loja. E foi essa aqui em Alta Floresta. Suprema Produtos Suprema, Alta Floresta. na Avenida... Na Avenida, hoje lá é uma outra empresa, chama Raça Agro, né? Foi naquele lugar mesmo. Aquele local ali, aquele local. Era menor um pouco, o prédio era 800 metros quadrados. Hoje lá o prédio tem 2.000 metros quadrados, né? Nós montamos essa loja ela foi montada, ela tinha 11 pessoas. 11 colaboradores. 11 pessoas. 2 eram sócios e 9 eram colaboradores. Dos 9 colaboradores, eu tinha o Adriano Volpe Ribeiro como colaborador, que eu tirei do banco. Deu maior trabalho. Ele é meu sócio hoje. Tá? Deu maior trabalho para tirar do banco. Funcionário antigo de banco, né? Muito bem posicionado. Mas ele teve coragem de sair do banco e ir para uma empresa que não tinha nome, não tinha CNPJ. Começando. Não tinha equipe. Ia começar. Ele saiu num negócio totalmente novo, que ele não conhecia nada, olhava para mim, o Alex também não entendia nada disso. Você entendeu? E ele teve a coragem de sair. Ele sonhou o sonho do Alex. O Adriano, ele teve a coragem de sonhar comigo, né? Você já era amigo dele? Eu tinha um relacionamento, meu primo tinha uma amizade com ele, porque os dois eram de Paranaíba. E eu conhecia o Adriano, mas eu não tinha uma amizade com o Adriano. Amizade não, convívio não. Assim, conhecia o Adriano, encontrava às vezes com ele no banco, ou através do meu primo algumas vezes, né? Mas uma amizade de convívio eu não tinha. Mas eu sempre tive muita admiração pelo profissional do Adriano. Sempre tive. E o Adriano
teve a coragem de sair Encarar. do banco. E um outro colaborador é o Leandro Meura. O Leandro já trabalhou contigo na O época Leandro, que você abriu a Suprema. sim, o Leandro, assim, o Leandro, o pai dele tem uma propriedade que é quase vizinha de uma propriedade nossa. Ali na Terceira Leste, a gente tem a Nortão, e o pai do Leandro, o seu Danilo, tem uma propriedade ali. Então, eu conheço o Leandro desde bem menino. A irmã do Leandro estudou comigo no colégio, todo. Então, Certo. eu lembro do Leandro, o Leandro é bem mais novo do que eu. Então, eu lembro do Leandro pequeno, criança, rapazinho e tal. E aí, eu lembro que o Leandro fez uma visita, eu já tinha contratado todo mundo para trabalhar na Suprema. Tinha preenchido o quadro. O Leandro um dia aparece lá no escritório, fala, Alex, vim aqui conversar com você e, Alex, eu preciso de uma oportunidade para trabalhar. Mas, Leandro, eu preciso. Eu estou dando aula na Unemate. A remuneração para mim não dá, porque eu casei com a Carol, a gente vai ter uma criança e tal, e eu preciso ganhar mais. Eu estava formado, é agrônomo, Leandro é agrônomo, né? E eu preciso de uma oportunidade. Falei, Leandro, não tenho vaga para você. Tá tudo preenchido, não, Alex, me arruma uma oportunidade. Eu faço qualquer coisa, trabalho no estoque. Me dá essa oportunidade, porque a dar aula vai fazer o bandeira para você, com visão. É a Gramazônia que vai vender e você e a gente na Suprema vai vender os produtos. Então, eu tenho certeza que se eu mostrar trabalho, eu vou crescer. Eu olhei para aquele menino, era guri, 20 e poucos anos. Falei assim, olha, eu vou te contratar. Vou inventar uma função de assistente técnico. O 12º. Camisa 12. Vou arrumar uma função de assistente, você vai ter que fazer de tudo, tá? E regular equipamento nas fazendas, mas fazer de tudo. E ele sempre foi pronto para tudo. Qualquer tipo de coisa. E vou te arrumar um carro, esse carro não tem direção hidráulica, tá uma estradinha que eu achei barata lá, que eu comprei ela, vou passar para você. Eu vou, tá combinado. E aí o Leandro começou comigo naquele dia de 26 de junho também. Então, a produção agropecuária começou ali, né? E aí foi uma linda história ali, né? Segmento de revenda, varejo, né? O dia a dia do varejo é pesado, né, Alex? Exato, Varejo é exato. bem diferente de concessão de máquina. É bem pesado. Mas foi uma escola. Eu imagino. Da saudade tem momentos assim, uma grande escola. Aí montamos uma rede de revendas, norte do Mato Grosso, né? Em 2008. Essa rede de revendas, nós ficamos com a Suprema Produtos até 2023, foi quando a gente encerrou. Nós vendemos 100% dela. Em 2021, no final de 2020, começo de 2021, nós vendemos 60% dela para um grupo fora da Floresta, um grupo que já tinha um monte de revendas, né? E aí, em 2023, metade de 2023, nós deveríamos exercer uma opção. Ou nós entraríamos na totalidade do grupo, com aquela participação, faríamos uma avaliação, o grupo vale X, a tua participação vale X, converteria em cotas, ficaria com uma quantidade menor de cotas para entrar no grupo maior, ou nós teríamos que decidir na saída definitiva do negócio de insumos, né? E aí nós decidimos porque já não era mais o nosso foco já estava em máquina já, né? Você já tinha uma empresa, né? Já. Nós abrimos a concessionária em 12 de 11 de 2012. E assim, cara, eu acho que foi uma visão também, né, Alex? Porque Ali foi. existia a New Holland, depois Massey. Sim. E vocês foram o terceiro ou o quarto? Nós fomos o terceiro. Depois foi a Casey, né? Então foi assim. Foi. Acho que as Sabe pessoas como não é que foi acreditam. essa história? Essa história foi assim. Como eu estava na revenda de insumos, eu vendia produto para pecuarista. E nossa região era pecuária. Sim, justamente, 100% pecuária. A pecuária. estava lá em Sinop. Chegando ali na região de Sinop, Sinop sentido Sorriso. Isso Sinop foi 2000 e... Isso aqui, eu tive a visão em 2010. Assim, eu vou montar uma revenda de insumos de máquinas em 2010, uma concessão. Por quê? Porque começou a morrer a braquiária. Começou a morrer a braquiária nas fazendas de pecuária e aí o produtor tinha que fazer essa conversão, essa reforma e tal, e a gente também sofrendo com isso, como pecuarista sofrendo com isso. Eu olhei para aquilo e falei, não, isso aqui vai virar agricultura, porque essa reforma aqui é muito pesada para o pecuarista fazer. E ele vai precisar de um trator, vai precisar de uma grade, minha visão não é essa, vai precisar de um trator, vai precisar de uma grade. E vai vender muito isso, porque ninguém tem máquina. Tu lembra disso? Naquela época não tinha máquina, o cara tinha o quê? Um tratorzinho, 2 no máximo na fazenda, né? E eu vou ter que aproveitar esse mercado, eu vou colocar isso para vender dentro da Suprema Produtos. Eu não sabia como é que funcionava a concessão. Vou chamar uma marca, eu vou vender dentro das minhas revendas. Eu tenho as revendas, né? Coloca junto ali. Mas não podia, mas eu achei naquele momento isso. E eu fui atrás de uma marca.
Aí eu consegui organizar case para a gente pegar case aqui no norte do Mato Grosso, né? E aí eu tive que montar uma nova empresa, porque eu não aceitava colocar dentro da revenda de, de insumos, né? E aí nós montamos a case, fizemos um contrato aqui nessa região de Alta Floresta, que é a região de Matupá, a região de Juara, Juína ali, já pegamos o norte e o noroeste do Mato Grosso inteiro. Era a área branca da case do Mato Grosso, né? O resto já estava preenchido. E aí nós montamos a primeira concessionária aqui em Alta Floresta. E aí nós trouxemos uma colheitadeira para vender aqui. E, na época, 2012, poucos agricultores, né? Começamos na agricultura, lembra disso? Aí a gente conseguiu comercializar aquela máquina, daí eu e meu pai, devido à reforma dos pastos, falamos assim, vamos começar a plantar. Porque essa conta de plantar capim aqui tá muito difícil. Aí começamos a plantar arroz, soja, 2012, 2013. Primeira máquina foi vendida aqui em Alta Floresta? A primeira colheitadeira foi vendida para o Rogério e Paulo Berlanda. Os irmãos Berlanda. A primeira colheitadeira foi para eles. Os dois. Acho que ela ainda era para colher arroz, na minha opinião, ainda. Acho que depois que eles entraram na soja. Eu acredito que uma noite eu fui almoçar na fazenda dele, jantar na fazenda deles, e eu lembro que o Rogério falou assim, eles moravam numa casinha de madeira, aqui na 208. Isso. E ele falou assim, eu vou ser o primeiro plantador de soja de Alta Floresta. E é verdade. E não foi, eu acho que não foi o primeiro, mas foi entre os primeiros, né? Mas foi o primeiro a comprar uma case. Foi o primeiro a comprar uma case aqui em Alta Floresta, foram eles, né? E aí começou essa expansão da agricultura aqui na região de Alta Floresta. Na época nós colhíamos soja ou arroz e levávamos para Sinop, era muito longe, distante, 300 quilômetros, fila. E aí falei, pai, a gente precisa comprar, nós precisamos construir um armazém. E foi vindo uma coisa assim da outra, né? Não, mas o armazém, a conta, o frete custa X e tal, isso, aquilo e tal, não, vamos montar um armazém. Meu pai, por mais que não tinha mais o comércio, mas o espírito empreendedor ainda existe nele, né? Tem 71 anos e ele é empreendedor ainda. Ele é ativo ainda. Falei, então vamos montar esse armazém. E aí a gente montou o primeiro armazém, de fato, de Alta Floresta, os outros eram muito pequenos, né? E isso ajudou muito a impulsionar a nossa região. Porque na época não tinha onde entregar. Então a gente entregava, eu lembro o sacrifício que vários anos nós fizemos ali, sendo o único armazém, teve vezes de eu vender o meu grão. Para deixar colocar o dos outros, mesmo achando que não é o momento tão correto de eu vender, eu acho que se eu segurasse um pouco, poderia vender melhor. Mas não, se eu não tirar esse grão daqui, esses pequenos produtores aí, eles não vão conseguir entregar, eles vão perder a roça. E aí vão vender o grão e receber a criança. E acabou impulsionando a região. Totalmente, graças a Deus. Hoje a gente tem o quê? Mais de 40 armazéns aqui e teremos, sei lá, 200, 300 armazéns na nossa região, que é o futuro da região é brilhante, né? Então, assim, a história da concessionária começou dessa forma aí. Foi de uma visão para vender trator de baixa potência e grade. Só para reforma. Só para reforma de pasto. Aí o Alex entrou na agricultura ou já tinha entrado? Não, primeiro a concessão, depois a agricultura. Depois a agricultura. Foi. Mas a pecuária também nunca abandonou? Não, tem a pecuária até hoje. Pecuária sim. Até hoje. E voltando um pouquinho, quantas lojas, antes de você passar totalmente para a concessionária, quantas lojas vocês já tinham aberto de insumos agrícolas? Nós chegamos a 7 lojas. 7 lojas de insumos. Quantos colaboradores? Hoje? Chegaram na época. Na época, com revenda de insumos, há aproximadamente uns 90 colaboradores. Hoje, próximo de 500 colaboradores, né? Próximo de 500 colaboradores. Então, você vê a responsabilidade social disso tudo também, né, Alex? Porque são 500 famílias, né? Diretamente, né? Aí você tem os indiretos. São mais, sei lá, vamos multiplicar por 3 no mínimo os indiretos, né? Porque todo o comércio que a gente compra os produtos, os insumos, todos os caminhões que são alugados para o transporte durante a soja, a safra de soja, a safra de milho, os caminhões que a gente tem não são suficientes. Então, de forma indireta, realmente movimentam um número expressivo aqui na região. O Alex, eu assim, observei que você foi buscando algumas pessoas chaves, né? Sim. Porque hoje você tem, né? Você tinha na época revenda de insumos, né? Agrícolas, a concessionária Case. Sim. Hoje não tem mais a revenda, mas vamos lá. Concessionária Case, a concessionária Kuhn, sim. Concessionária Horsch, Isso. né? Posso estar até esquecendo mais alguma, sim.
mas tem a pecuária, tem a agricultura, tem o armazém, né? E aí você foi escolhendo pessoas chaves para estar junto a você para conduzir isso tudo. Como é que faz essa escolha? Bateu o olho, viu? Tirando os primeiros visionários, né? Que começaram lá do início e acreditaram nele. Né? Sim, O Adriano claro, e o Leandro. Vamos começar pelos visionários, né? Os visionários hoje eles são sócios, né? Então, Adriano e Leandro hoje eles são sócios das concessionárias, tanto hoje com o Case são 8 concessionárias, Mato Grosso, Pará. Com Kuhn são 3 concessionárias, 2 no Mato Grosso e 1 no Pará. E com Horsch, hoje nós somos 2 concessionárias e temos que abrir a terceira, que vai ser em Sinop, né? O Sorriso está aberto, outra Floresta e em Sinop. Então nós vamos para 14 concessionárias. Então os 2 que acreditaram na época, no desafio, né? Hoje são sócios, né? Agora, assim, com relação à habilidade, ou sei lá, visão, ou bater o olho e escolheu, né? Não sei bem. E já me perguntaram isso várias vezes. Várias pessoas me perguntam isso. Alex, como é que você escolhe? Como que você define a pessoa? É assim, eu acho tão natural isso, com relação à escolha que eu faço, assim, eu acho tão natural. Eu vejo assim, primeiro eu gosto de pessoas que são comprometidas. Acho que o comprometimento é essencial. Às vezes a pessoa pode não ter o conhecimento, mas se a pessoa é comprometida, o conhecimento ela vai adquirir, né? Escolho pessoas também que são de fácil, que você consegue trabalhar ou lidar de forma simples. Pessoas que são mais simples. Acho que pessoas, às vezes, muito complexas, você perde muito tempo em pontos que não são produtivos. Eu acho assim que a pessoa simples ela tem essa facilidade de se adaptar também, né? Sim, consegue se moldar adaptar. conforme o negócio exige. E focadas na solução. Acho assim, um ponto muito importante são pessoas focadas na solução. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que querem achar um culpado do problema. Ou quer ficar lá Ou que foge do problema. Ou foge do problema, ou quer achar um culpado, ou o culpado é o terceiro, e quer ficar um tempo discutindo aquilo lá. Não, eu tenho por um perfil assim, o problema existe, o problema está aqui. Então tá, o que a gente tem que fazer para resolver o problema? O primeiro passo é esse. Encontramos a solução para a solução do problema? Sim. Tá bom. Agora, o que ocasionou o problema? Aí vem na sequência. O que ocasionou o problema foi isso. Então vamos melhorar esse processo, esse equívoco, esse erro, para que isso não aconteça mais. Então, assim, a equipe que trabalha comigo tem muito esse perfil. Hoje, logicamente, quase 500 colaboradores, eu não consigo nem elencar o nome de todos, né? Mas aqueles que eu tenho, estão comigo há mais tempo, ou que têm mais acesso ao dia a dia comigo, eu busco muito pessoas com esse perfil. Eu acho que esse... E valorização, né? Valorização do profissional. Nós temos ali vários instrumentos. A gente tem um dos pioneiros em PPR aqui na região, como empresa regional. Existiam as empresas de fora com participação de resultado, mas aqui eu acho que não tinha nenhuma, né? Então nós somos o primeiro, contratei uma empresa para poder me ajudar a desenvolver isso, e a gente tem PPR há mais de 10 anos. Então isso aí também incentiva bastante o colaborador, tendo o resultado da empresa, ele também vai ter uma participação. Então, a gente sempre tentou trabalhar um pouco à frente e aquilo que a gente via fora, muito estado de São Paulo, Paraná, as empresas com mais antigas, consolidadas, o que elas estavam fazendo, a gente também trabalhava para poder avançar. Ou seja, não se acomodar no atual cenário que você se encontra. Porque às vezes você está num cenário confortável. Está tudo certo, está tudo bem, mas o mercado ele não está parado. Ele nunca está parado. O mercado está avançando. Só de você ficar confortável e parado, você já ficou para trás. Porque o mercado avançou e você ficou. Então, você tem que estar sempre num estado de desconforto. Por mais que você ache que está confortável, você tem que se colocar de uma forma desconfortável. Para quê? Para que você avance junto com o mercado. Não, às vezes é tarde demais. O desconforto faz você pular mais cedo, dormir mais tarde. Sim. E achar soluções para as dificuldades. Inovar, fazer diferente, achar outros mecanismos, outras formas, né? Alex, eu tenho observei ali, você falando anteriormente até do seu pai, que teve uma visão, um sonho. E assim, eu sou não sou um frequentador assíduo da igreja, apesar de ser católico, né? Mas sou um temente a Deus muito. E assim, eu sempre vejo as pessoas que elas têm esse tipo de visão, elas são pessoas muito religiosas, né? Sim. Você acha que
tem assim uma força, além, claro, do empreendedorismo, tudo, uma força divina que abençoa, que encaminha para direcionar a esse sucesso todo? Eu penso que sim, mas assim, no seguinte sentido, eh, nós aqui temos que fazer a nossa parte. E se você conduz esse trabalho, esse teu foco, de uma forma mais ética possível, ou seja, de um coração aberto, um coração não querendo prejudicar ninguém, não querendo passar por cima de ninguém, essa bênção ela acontece. Muitas vezes ele pode até colocar momentos de desafio para a gente. E Sim. coloca, é natural. Você tem que enxergar esse momento difícil, esse momento de desafio, como um amadurecimento. É igual a história do fogo. Que foi uma Eu, le oportunidade. eu levo isso para minha vida. Então, assim, às vezes, quando a vida te joga lá embaixo, é porque ela quer te dar uma oportunidade. Então, no momento mais difícil, às vezes é um momento que você vai fazer uma reflexão e ser resiliente, né? Não adianta desistir, né, Alex? Se Não, desistiu, não tem como avançar. não tem mais como, Não não tem outra tem, não alternativa. tem outra alternativa. Então, você tem que ser resiliente para seguir aquela caminhada, aquele teu objetivo, achar o caminho, e você vai ser abençoado por isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir aquele filme Fome de Poder, Sim, do do McDonald's. McDonald's, Sim. né? Então, no final do filme lá, não lembro o nome do ator agora, Michael Keaton, se eu não me engano, Uhum. ele fala, né, que na, já existe gênios fracassados, existe, mas nada supera a resiliência, a persistência, né? Sim, Então, é claro que a gente acaba buscando um livro, uma história como a sua, uma história como a do seu pai, numa história de pessoas que venceram na vida, e até num filme desses aí, você acaba tendo essa percepção que desistir, chorar, ir para baixo da mesa, não resolve. não É resolve. resiliência, persistência, nada vence, né, Nada Geraldo? vence, nada vence. E, e esse traço de personalidade é que a gente tem que deixar para os nossos descendentes, para quem convive conosco, ensinar essa resiliência. Muitas famílias, às vezes, não ensinam resiliência para os seus filhos, né? E a gente Justamente. que entende que isso é muito importante, a gente tem que mostrar para quem trabalha com a gente que tem que ser resiliente. E hoje, Alex, a gente imagina que o Grupo Sierra, ele veio, né, do passado, um grupo pequeno, uma empresa É, pequena, sim, sim. né? Chegou aqui e não tinha nada. Não tinha nada. Aí uma empresa pequena, o Alex abriu a Tinha empresa o dele. Alex e a Neise só, meu pai. É. Minha mãe e o Alex. E aí começou a crescer, o grupo foi crescendo. Hoje, como é que você enxerga essa sucessão familiar? Você já vê, já tem um direcionamento Sim, para aham. isso? Porque do jeito que está o grupo hoje, a gente sabe que isso é uma coisa que vai durar muitos e muitos e muitos anos, né? Então, Sim. mas a gente não dura todos esses anos, né? Não, infelizmente não. Infelizmente, a gente tem um prazo de validade. É, sim. Hoje o grupo já enxerga assim, começa a olhar os filhos, os netos. Nós iniciamos um trabalho primeiro de estruturação dentro das empresas, no sentido de formação das holdings, acordo de sócio, acordo de sucessão. Isso aí a gente já concluiu, está pronto já. Tá? Tanto da parte que vem da família do meu pai, que vem do meu pai e da minha mãe, isso está pronto. E também dos negócios que Alex e Leandro e Adriano construíram, né? Isso aí já está organizado. Agora nós estamos fazendo um trabalho até através da própria Case, um trabalho de governança e sucessão, com os familiares, né? Então, esse é um trabalho que iniciou esse ano, inclusive, né? Pensando nisso que você está me questionando, tá? E daqui mais 15, 20 anos, quem que vai seguir nesse negócio, né? Mas eu penso que o ponto principal disso tudo é que a gente tem que ensinar os filhos a trabalhar. Muitas pessoas focam em ensinar o filho a estudar. Não que eu seja contra estudar, eu acho que sim, tem que estudar, tem que ter responsabilidade. Mas o primeiro objetivo é ensinar a trabalhar. Então, eu tenho duas meninas, uma com 12, que vai fazer 13 agora em julho, e uma com 8. A minha filha de 12 anos, ela vai no escritório segunda, terça, quarta e quinta-feira à tarde. Ela estuda de manhã e faz tarefa à noite. Porque à tarde ela tem que ir no escritório, ela só não vai na sexta porque tem aí inglês e outros cursos que ela faz.
Ela já Eu tem a função dela lá. tenho a função dela lá. Então, eu coloquei ela primeiro para exercer uma função lá dentro da parte de pecuária, lá, o controle de pecuária, gado puro, que a gente também comercializa touros, etc, né? Tá ali nesse departamento. Daqui a pouco eu vou tirar ela dali e vou colocar em outro departamento. E vou fazer aquilo que eu passei. Eu, com 12 anos, passei por isso. 12, Certo. 13, eu passei por todos os departamentos de posto de combustível, transportador, eu fiz tudo que tinha lá, né? Estafeta gerente. Fiz Ela é estafeta. fiz de tudo. Então, assim, eu também quero proporcionar isso para a associação. O Leandro, que tem um menino de 18 anos, também já está trabalhando conosco já. O Adriano tem uma menina mais nova, como a minha, né? E a Ana Paula está grávida agora. Então, assim, mas nós temos essa visão. Agora, sim, a empresa, do tamanho que a empresa está aí, olhando para os próximos 10, 15 anos, tudo que vai acontecer nessa região, Alex, norte de Mato Grosso, noroeste de Mato Grosso, estado do Pará, toda essa macro região que a gente está inserido aqui, ela vai próxima ao 63. Quando nós andamos ali, Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, que está há muito tempo no Mato Grosso, lembra aqui que era aquilo Sim. e o que é hoje. Sim. E essa nossa região vai passar pela mesma transformação. Isso é fato. Então, daqui 15 anos, 20 anos, isso aqui vai ficar igual lá. Então, todo mundo que tem negócio nessa região, que acreditar, for resiliente, superar os momentos, ele vai colher o fruto igual quem está na 63 está colhendo. Tá? Então, as empresas, naturalmente, se você conseguir fazer isso bem feito, você vai chegar muito maior daqui 15, 20 anos. Né? A empresa ela tem que ser maior que a associação. Então, se da próxima geração, se tiver alguém com habilidade, com vontade, com perfil, ok. Mas se não tiver ninguém com esse perfil, com essa habilidade, vai ter que ser um executivo contratado. Nós não podemos deixar isso interferir na nossa decisão. Por quê? Porque estou cometendo 2 crimes em colocar alguém que não tem o perfil para tocar ou não queira. 2 crimes eu estou cometendo. Estou cometendo um crime com a empresa e com todos os colaboradores. E estou cometendo um crime com essa pessoa, porque ela não quer aquilo. Justamente. Então, a gente tem que proporcionar, conhecer, viver aquilo. Esse é o ponto. Também não adianta você não levar ninguém lá para dentro do escritório, ou para as concessionárias, ou para as fazendas para trabalhar, quando tiver 20 e poucos anos, é que não vão querer. Não é verdade? Uhum. Então, primeiro tem que proporcionar isso. Depois que proporcionei isso, não, tem quem quer. Tem. Tem habilidade? Tem. Ok. Não tem? Vamos contratar um executivo no mercado e vamos colocar. Acho que você tem que ser bem firme nisso. Você até deu uma adiantada, Alex, numa pergunta que eu ia te fazer, que era qual era a sua visão, né, para a Alta Floresta e para a nossa região num futuro, né, 10 anos, 15 anos. E isso traz já uma perspectiva, uma visão de que você teve há um tempo atrás, quando você montou a nova concessionária da Case, né? Você montou num lugar relativamente distante hoje do centro de Alta Floresta. Mas é relativamente, né? E parabenizar para você que é um espetáculo, é linda aquela concessionária, eu acho que deve ser um orgulho para todo colaborador chegar num ambiente de trabalho daqueles. Você imagina a Alta Floresta passando aquilo ali, você enxerga a Alta Floresta mudando de hoje 62, 63 mil habitantes aí para 100, 120, o que você vê nessa região aqui, Alta Floresta, Carlinda, até Nova Bandeirantes, nós temos, como você falou, no Noroeste lá, passando o ponto do Rio Juruena, como é que você imagina isso daqui 15 anos, 10 anos? Qual que é o processo que isso vai ter aqui? Eu visualizo assim, a locomotiva do progresso para a região norte e noroeste do Mato Grosso é a agricultura. A pecuária, ela é um componente muito importante para a economia, a madeira, etc., né? O comércio de forma geral, ele faz parte desse processo. Mas a grande locomotiva é a agricultura, pelo valor agregado e você movimenta esse dinheiro em 2 safras todo ano, é muito dinheiro que movimenta dentro da economia. Tá? Então, assim, quando passar esse momento de preço de commodity um pouco mais baixo, aí, um soja, um milho mais baixo, e vai ocorrer uma nova expansão de novo. Um novo ciclo de expansão. Então, se você pegar que essa região que a Alta Floresta está inserida, vou pegar a região da Suprema, que é toda a região de Matupá, no entorno até a reserva do Xingu, você vem aqui Santa Helena, passando por Líder, pega toda a Alta Floresta aqui, Paranaíta, Bandeirantes, Monte Verde, Piacás, Juruena, Juara, Juína, Aripuanã, toda aquela região lá, Cotriguaçu.
segundo o IMEA, tem 11 milhões de hectares de área consolidada em pecuária. 11 milhões. 11 milhões. É muito chão, hein? É. O Mato Grosso planta mais ou menos 12 milhões de hectares de soja. Então, nós temos praticamente um Mato Grosso nessa região. Não é todo agricultável? Digamos assim que, se você fizer uma comparativo com o Paraná, tem muita área que é desdobrada e agricultável. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos ser conservador e vamos falar que 50% é agricultável, que na minha opinião é mais. Tá? Nós estamos falando aí em 5 milhões e 500 mil hectares de área agricultável. O estado do Paraná. É o estado do Paraná. Dentro do Mato Grosso. Dentro dessa região. Dessa região do Mato Grosso. Dessa região que eu estou falando para vocês. Então, isso aqui vai ter um desenvolvimento fantástico. Vai passar a concessionária. Que eu construí, tenho certeza disso. Porque cresce para a capital. E ali é capital e porto. O destino ali é capital e porto. Então, vai crescer. Ou rodovia. Isso vai acontecer. Tá? Então, sim, hoje é um pouco distante, mas não será. Igual Sinop. Igual Sorriso. Quem lembra Sinop Sorriso na década de 90? Eu lembro. 98, 90. Eu lembro que eu saí de Cuiabá quando eu fui fazer faculdade, Alex. E a soja estava em Sorriso. Sinop era pecuária. 96. Sinop era pecuária e madeira. Pecuária e madeira. Não tinha agricultura, não tinha. Chegava ali em Sorriso, depois de Sorriso, já não tinha mais quase agricultura. Quando eu acabei a faculdade, depois de 5 anos, a agricultura já estava lá em Sinop. Aí de Sinop para cá era pecuária. Agora você vem de Sinop para cá. Quanto de pecuária você vê e quanto você vê de agricultura? Muito pouco. Muito pouco. Isso nós estamos falando em 20 anos. Em 20 anos, né? E aí você pega no entorno do 63 o que aconteceu. Transformou, era tudo pecuária, virou agricultura. 4 milhões, mais ou menos 4 milhões de hectares na grande 163. É o que vai acontecer aqui. Então, eu vejo um futuro muito promissor para a Alta Floresta, que vai ser o polo dessa região, como Sinop é o grande polo. E Sinop, com certeza, será a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso, em pouquíssimo tempo. Né? Eu vejo a Alta Floresta assim, seus 140, 150 mil habitantes, porque ela não tem uma outra grande cidade próxima. Sorriso é uma cidade grande, mas ela tem Sinop. Muito próximo, né? Justamente. Entendeu? Muito próximo. Então, assim, eu vejo a Alta Floresta assim, crescendo muito. Consolidando esse polo aqui em Alta Floresta. A Sinop ficou aquele polo ali, né, toda aquela região, inclusive Sorriso, inclusive até do aeroporto, né, hoje de Sinop ali, tem vários deslocamentos. E ficou para Novo Mutum ficou Cuiabá, Lucas fica entre os dois, e nós aqui estamos também num polo que a gente abrange muita cidade. E com essas ligações, Alex, essa ligação agora que vai para Novo Mundo, a tendência é aquelas pessoas também começar a utilizar a Alta Floresta, né? Porque Novo Mundo aqui o cara vai fazer numa hora. Isso. E nós temos uma estrutura muito, assim, pelo tempo de cidade, pelo tamanho. Não vou falar que é melhor que Novo Mundo para não menosprezar uma cidade, mas a estrutura é maior, né? Então... O próprio Matupá, 130 km de Alta Floresta, com asfalto. Então, eu acredito assim também, tenho essa imaginação, essa visão que Alta Floresta vai ser um grande polo aqui e quem persistir aqui dentro vai... E essa região após o Rio Juruena. Aquela região após o Rio de Juruena, o apoio vai ser Alta Floresta. E o transporte vai ser Alta Floresta. O grão vai produzir lá e vai passar aqui em frente de Alta Floresta, Matupá, 63. Isso é fato. E assistência também, escola, saúde, pontos de apoio, será aqui. E essa sede nova, Alex, da Case, ela abrange quantos colaboradores? Como que está sendo a posição dela quanto à fábrica, que você começou a falar um pouquinho e agora você pode falar para nós. A sede nova da Suprema Máquinas aqui em Alta Floresta é um sonho que eu tive em construir uma concessionária diferente. Uma concessionária com uma estrutura que eu pudesse fornecer treinamento para o operador, treinamento para a minha equipe, e não ter que ir na fábrica treinar dentro da minha própria concessionária, né? E o terceiro ponto seria desenvolvimento de produto junto com a marca. Produto mais adaptado para a nossa região. Mas vamos imaginar assim, que é uma marca com quase 200 anos, está no mundo todo. Os engenheiros, eles estão lá nos Estados Unidos, estão na Europa, alguns no Brasil, né? Mas o tipo de solo, tipo de clima, tipo de cultura é muito diferente no mundo todo, né? Você pega os Estados Unidos, uma realidade aqui é tropical. Então, esse foi a grande pegada dessa nova concessionária, tá? Então, assim, até nós tivemos uma visita uns 20, 30 dias atrás,
Vieram 7 americanos e um italiano. O italiano é responsável por tratores da Case no mundo. Aí vieram uma equipe de americanos responsável por plantadeiras no mundo, a engenharia e o cara que assina um cheque para isso pode, isso não pode no projeto, dos novos projetos, ok? E pulverização. Eles vieram aqui, tá? E vieram conhecer a nossa estrutura, porque eles querem trazer os protótipos e desenvolver produtos junto conosco, ou seja, junto com a nossa região, com a nossa realidade. Então, isso também é um ponto bem interessante, pensando como marca e como região, né? Sim. E o ponto de treinar toda essa equipe aqui dentro. Hoje nós temos multiplicadores dentro da Suprema. Eu tenho 3 colaboradores que eles são credenciados em todos os produtos pela fábrica. Eu não preciso mais mandar um técnico fazer hidráulica, motor, elétrica na fábrica. Eu não preciso mais. Faço dentro da Essas Suprema. pessoas são o replicador do conhecimento. Aplicador, no caso aqui chama multiplicador. Multiplicador. Multiplicador dentro da concessão. E essa estrutura que eu montei, nós podemos oferecer cursos que não só a Suprema, as outras concessionárias da Case do Mato Grosso, elas vão começar a mandar colaboradores para fazer o curso lá dentro da loja. Então é algo um pouco diferente, por isso que a loja ela tem 8.400 metros quadrados de área construída, tem 20 mil metros de pátio calçado, e o terreno tem 57 mil metros quadrados. Realmente é a maior É da América Latina, da América Latina. A fábrica falou que é a maior concessionária da Case da América Latina. Por incrível que pareça, né? Coincidência, eu estava lá em Campinas, e estava pegando alguma coisa, não lembro em que lugar lá. Aí tinha um rapaz da Case, né? E aí nós começamos a conversar. E ele falou: "Você está indo para onde?" Eu falei: "Estou indo para Mato Grosso, para Alta Floresta." "Ah, eu também estou indo para lá." Foi no mesmo voo que veio esse pessoal. Veio os americanos aqui. Veio os americanos conhecer. Aí ele falou: "Estou levando uma equipe lá, nós vamos lá na concessionária lá do Alex para conhecer e mostrar para o pessoal que aquela concessionária ficou bonita, etc. Mas esse negócio é interessante, né, Alex? Você trazer essa experiência do pessoal de fora, mas com a realidade nossa. Isso. Né? Porque nós temos algumas particularidades aqui na nossa região que ela difere muito da Europa e dos Estados Unidos, né? Muito. A questão do clima, qualidade do solo, a regularidade do terreno, são Sim. várias coisas que... Sim. Então, é interessante isso porque você sai da caixinha de compra e venda, né? E começa a criar uma outra alternativa aí, que é a produção de uma máquina de solo brasileiro. Isso, justamente. Isso é um ponto muito importante, muito interessante. E a sede nova da Suprema Máquinas vai poder oferecer para a nossa região. E ninguém mais que o produtor rural para... Ninguém mais do que o produtor rural para poder falar o que precisa na máquina. Esse é o cara. Ele que usa o produto. Né? Alex, eu quero fazer um agradecimento aqui não está aparecendo agora aqui, mas que já passou, mas ao Beto Móveis, que é um associado também da CDL. E a Karina da Madeira Eletrônica. A Karina forneceu o nosso primeiro evento nosso que a gente está fazendo esse podcast da CDL. E a gente quer adquirir essa experiência, mas a Karine forneceu os microfones aqui, o Beto a mesa. Legal. Então a gente está começando aí, estamos fazendo um trabalho na CDL. E queríamos, assim, Alex, te agradecer muito mesmo pela presença aqui hoje. Falar para você que hoje a gente tem orgulho de ter vocês como associado da CDL, mas principalmente pelo trabalho feito para a cidade, sabe? Eu acho que esse crescimento do Grupo Sierra, ele reflete muito dentro da nossa comunidade. E a comunidade, ela mas é necessário enxergar essas pessoas, o empreendedor, como uma pessoa que ela traz oportunidade para os outros, né? E você gerou essa oportunidade. Hoje são 500 famílias, alguns são solteiros, claro, mas são 500 pessoas diretamente que trabalham dentro de um conjunto de empresas e trazem isso para dentro do nosso município, os municípios vizinhos, né? Então, parabéns aí, cara, parabéns por toda essa coragem, parabéns pelo empreendedorismo, e eu tenho certeza aqui que você vai ter muito sucesso e cada vez mais vai crescer isso aí. E realmente é um orgulho para Alta Floresta, sabe? O Grupo Sierra aí, o Alex Sierra, o seu Wilson,
vieram para cá para transformar e realmente transformar, assim, são um motivo até de inspiração para várias pessoas, né? Então, parabéns mais uma vez e agradecer aí você pela presença, Ter aceitado o convite ter da aceitado o CDL, convite. mesmo sabendo que está sendo nossa primeira experiência, né, com Sim. A podcast. gente quer te fazer uma homenagem, que é um título de, como é que ficou? Honorário ou benemérito? Benemérito. Benemérito. Associado benemérito. Um associado benemérito, ele é um associado que ele fica exclusivo do CDL, independente dele ter empresa ou não, Legal. mas a gente tem isso no nosso estatuto e a gente pensou, olha, vamos começar a distribuir esse título, porque é importante que as pessoas que tiveram relevância dentro do nosso município Né? se sintam reconhecidas, né? E a gente está entregando esse primeiro título para você. Alex e Jéssica, eu que agradeço muito o convite, tá? Fico muito lisonjeado por ser o primeiro. Parabenizo vocês pela forma que vocês estão administrando o CDL, cara nova, jeito novo, moderno, né? Buscando o melhor para a Alta Floresta e para o comércio Alta Floresta. O caminho é esse, tá? Pode contar conosco no que for necessário. A Alta Floresta tem muito para crescer e precisa de pessoas como vocês aí, focadas, que estão dedicando tempo, que às vezes nem tem um tempo disponível, né, Alex? Mas está dedicando um tempo para uma associação, para uma entidade de classe, pensando em Alta Floresta, lutando pelas pautas de Alta Floresta, que são várias, que a Alta Floresta tem que aproveitar esse momento, essas oportunidades, para que ela consiga realmente consolidar esse polo, tá? Isso vai muito através dessas entidades do poder público, para que a gente consiga criar os mecanismos de consolidação. Nós não podemos perder a oportunidade de consolidar a Alta Floresta como polo dessa macro-região. Isso vai muito das pessoas que estão à frente das entidades. E tenho certeza que o CDL está em boas mãos. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Alex. Realmente, nós não podemos perder essa oportunidade, sabe? Foi um desafio até aceitar a presidência do CDL, porque não era a intenção, né, na época, mas foi um combinado entre aquelas pessoas que estavam envolvidas e aceitei com muito prazer, né, a indicação para ser presidente do CDL e também vejo que a gente tem que trabalhar para a nossa comunidade. Eu cheguei aqui em 2008, quando você tinha montado a Suprema, né? Você conhece também a minha história, vim aqui trabalhar para a Jumasa, né? E hoje eu vim para ficar 3 anos, e hoje me sinto um alta-florestense. Que bom. Não do nível seu que você é de fato. Mas é um alta-florestense. Mas me sinto um alta-florestense, não tenho a mínima intenção de ir embora da Alta Floresta. Acho que foi uma cidade que me deu muitas oportunidades e eu tenho um carinho especial por aqui, e por isso que eu aceitei esse desafio de conduzir o CDL, de unir as classes institucionais, de trazer o comércio e mostrar para a população que o comércio é essencial para a sociedade. Então, é o que gera emprego, é o que gera renda, é o que dá possibilidade da pessoa sair de um caminho e trilhar outro. Você tem exemplos claros ali, né? Então, é claro que não é só o comércio, quando a gente fala o comércio, mas é o agronegócio em si e tudo mais, que não deixa de ser um comércio, né? E um depende do outro. Então, temos certeza que a gente vai batalhar junto pela essa cidade para ela se tornar aí um grande polo. E você pode contar não só com a pessoa do Alex Fabiano, vou fazer diferente aqui com o Alex e eu, Alex Fabiano. Alex Fabiano, mas com a CDL, sabe? O que tiver ao nosso alcance, nós vamos estar juntos aí para evoluirmos juntos. E aqui está a sua homenagem e espero que você goste. Muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz. Fantástico. Primeiro, então. É o primeiro. Que legal. É o primeiro e o nosso primeiro no podcast. E espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Alex. Esse foi um episódio do CDL Podcast, onde empresários contam suas histórias reais e valiosas. Nos encontramos no próximo.